Kids, em nome de Jesus, aleluia. Meus irmãos amados, nós estamos dando nesta noite, neste domingo especial, esta noite de celebração e adoração a Deus, estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre o Sermão da Montanha, cuja conclusão é o nosso fio nuclear do ano de 2026, nosso fio nuclear construindo sobre a rocha, que está em Mateus capítulo 7, é a conclusão do sermão de Jesus, da pregação do próprio Senhor Jesus, e lembrando os irmãos que este sermão, esta pregação, não é uma pregação do apóstolo Paulo, embora nós venhamos amar muito Paulo, e Paulo também é escritura sagrada, não é uma pregação de Pedro, não é uma pregação do profeta Elias, nem de Moisés, mas é o próprio Senhor Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, também nos ensinou, e nós podemos ouvir da boca do próprio Senhor Jesus, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, e isso é maravilhoso. Por isso que todos nós possamos inclinar o nosso coração e os nossos ouvidos, com uma escuta receptiva, um coração aberto, um coração ansioso, que anseia por ouvir a palavra de Deus e a vontade do Senhor nesta noite revelada a nós. E eu quero ler então esta passagem bíblica que dá inspiração ao nosso fio nuclear deste ano, Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, onde o texto sagrado diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui o Senhor Jesus conclui o seu sermão, falando sobre praticar as coisas que ele acabara de ensinar, e dizendo que o homem que escuta, mas não pratica, ele será comparado a um homem insensato, um homem louco, tolo, que construiu a sua casa sobre um terreno arenoso, sobre a areia, sem alicerces profundos, sem achar um chão firme para lançar ali os seus alicerces e então construir a sua casa. E o texto diz que veio um clima ruim, subiu uma inundação, porque desceu uma chuvarada e também um vento combateu contra aquela casa, e o texto termina, irmãos, com uma conclusão não muito boa a respeito dessa pessoa, dizendo: grande é a sua ruína. Então, meus irmãos, nesta noite eu quero ler um trecho para que nós possamos avançar um pouco no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele abrange o capítulo 5 de Mateus 6 e o capítulo 7, onde termina com esta conclusão. E eu gostaria de abrir juntamente com os irmãos Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, para nós acompanharmos juntos aqui o Sermão da Montanha e vermos o que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós vamos até aí nesta noite, amém, irmãos? Quero pedir para o irmão voltar ali no início, Mateus capítulo 5, versículo 1, para nós irmos avançando pouco a pouco. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. Jesus disse:
Irmãos, aqui o texto está falando que Jesus estava pregando nesta ocasião para dois públicos. Jesus estava pregando tanto para os seus discípulos, e a igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos o seu corpo. A igreja do Senhor Jesus é conhecida como o corpo de Cristo. Quando nós ouvimos isto, fica muito claro, irmãos, que o corpo, se é o corpo de Cristo e se o corpo sustenta o cabeça, que é Jesus, este corpo deve, por óbvio, fazer a vontade de Jesus na terra. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós somos aqueles que praticamos, que desejamos, seguimos o Mestre e fazemos a sua vontade aqui na terra. Se Jesus falou, nós vamos procurar obedecer, nós vamos procurar fazer a sua vontade. E Jesus está pregando aqui porque os seus discípulos se aproximaram dele, mas havia outro público ali, havia a multidão, que nós podemos chamar de aqueles que ainda não conhecem Jesus profundamente, aqueles que ainda não fizeram dele verdadeiramente o Senhor das suas vidas. Essas pessoas, como muitos ali da multidão, podem até ter uma religião, podem até professar, eu sou cristão, eu sou da religião, da tal denominação, da B, da C, mas se eles realmente não estão fazendo a vontade do Senhor, não são discípulos. E eu fico tranquilo com isso, irmãos, porque muitas vezes nós pregamos a palavra, e as pessoas dizem assim, mas pastor, esse sermão é muito duro, isso aí a gente tem que pregar para os crentes, porque eles têm capacidade de ouvir isto. Mas aqui, irmão, Jesus está pregando um sermão muito abrangente, profundo e totalmente prático. Ele está consertando a cultura, porque esse sermão é contracultural. E sem medo algum, ele prega para as multidões. No final, você percebe, depois deste texto que nós lemos ali, da conclusão, na continuação da conclusão, o texto vai dizer que as multidões se admiravam da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus, que eram religiosos hipócritas. Jesus ensinava as multidões e ele pregava a palavra, e às vezes nós ficamos preocupados, meu Deus, como é que nós vamos pregar isso no culto de domingo, né? Pessoas às vezes nos visitam, estão lá, que não estão acostumados, e podem ficar ofendidos com a palavra. É verdade, irmãos, isso pode acontecer, já aconteceu várias vezes aqui, de em algum momento da pregação nós falarmos uma palavra bíblica, lendo a Bíblia, fundamentando as escrituras, e as pessoas levantarem no meio do culto e irem embora. Isso também aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Um dia ele pregou um sermão tão duro, tão difícil, que a multidão se afastou, e muitos dos seus discípulos pararam de segui-lo. E ele olhou para aqueles 12 que estavam ali e disse a eles, vocês também querem ir? Como que dizendo, vocês têm livre-arbítrio, se vocês quiserem pegar, se levantarem e irem, podem ir. Mas eles disseram, aliás, Pedro, através de uma revelação espiritual, disse, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra da vida eterna? O Espírito Santo revelou isso a Pedro. Então, irmãos, à medida em que nós ouvimos a palavra, nós que somos o corpo de Cristo, a palavra serve para a nossa santificação, e ela é oportuna para nós. E se você está aqui, e você ainda não tem Jesus como Senhor absoluto da sua vida, esta palavra serve para a sua conversão, porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus quem faz esta obra mediante a exposição das Sagradas Escrituras. Então, irmãos, dando continuidade aqui, continuando o texto, Mateus 5,3 diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Observem, irmãos, que junto com todas as bem-aventuranças, existe sempre uma recompensa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Existe uma recompensa. Nós somos seres com alguns anseios. O próprio Deus colocou alguns anseios dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós temos, por exemplo, um anseio por beleza.
E eu acredito, né, irmãos, ninguém aqui quer casar com mulher feia, é ou não é? Diga misericórdia. E se você casou com uma mulher feia, para você ela é bonita, amém, irmão? E a Bíblia mesmo diz que o enfeite da mulher não seja o frisado do cabelo, nem a compostura dos vestidos, nem o uso de joias, mas o incorruptível traje de um espírito manso e humilde. Nós vamos falar sobre isso na terceira bem-aventurança ali. Então, meus irmãos, a beleza e a formosura, ela é vaidade e é passageira. Às vezes a pessoa casa com uma miss, mas de repente o tempo passa, né? E a formosura, ela vai embora, ela é passageira. E o que fica? Os valores eternos de Deus. Diga para o irmão do seu lado, viu, irmão? Glória a Deus, aleluia. Mas nós, seres humanos, somos atraídos, Deus colocou dentro do nosso coração um anseio por beleza. Por isso que muitas vezes o ser humano se envereda, né, para a impureza sexual, se envereda para a sensualidade. E a Bíblia mesmo diz que aonde a sensualidade não habita o Espírito de Deus. E a gente vai por esse caminho, porque a gente quer satisfazer o nosso anseio no mundo e no pecado. Mas Deus, Ele não quer podar os nossos anseios. Deus quer satisfazer os nossos anseios, os anseios que Ele mesmo colocou dentro do nosso coração. Porém, Ele quer nos tirar do pecado e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, e satisfazer os nossos anseios em Deus, no Senhor. É o que diz a palavra desde o Antigo Testamento. Deus diz assim, se eu não me engano, em Jeremias está escrito: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam, para satisfazer os anseios do coração de vocês. Nós temos, por exemplo, e isso é legítimo, irmãos, um anseio dentro do nosso coração por grandeza. Todos nós, por mais humildes que sejamos, ansiamos por grandeza. Isso é natural. E havia uma mulher, uma mãe, e é comum das mães, né? Esse aqui é o meu filho, esse aqui é meu filho é o melhor de todos, meu filho tem as habilidades, e etc, etc. E essa mãe, ela era mãe de 2 dos discípulos de Jesus. E ela vai até Jesus e diz: olha, Jesus, esses meus 2 filhos aqui largaram tudo e estão te seguindo, e eu quero, Jesus, eu exijo, Jesus, porque eles merecem, Jesus. E as mães sempre acham que os filhos merecem, né, irmãos? O melhor lugar, o melhor papel no teatrinho da escola, e etc, etc. Um dos meus filhos vai sentar à tua direita, e o outro vai sentar à tua esquerda. Irmãos, Jesus não tirou essa expectativa do coração dessa mãe. Ele não suprimiu o anseio dessa mãe ou dos seus filhos, mas ele disse assim, ele questionou: será que eles serão capazes de beber este cálice? Porque ele está dizendo, sim, no reino de Deus haverá grandeza. No reino de Deus o Pai sabe quem vai sentar à minha direita e quem vai sentar à minha esquerda. A palavra do Senhor diz que no reino de Deus nós diferiremos em glória uns dos outros, conforme o que tivermos feito por meio do corpo, receberemos galardão. E assim como as estrelas diferem o brilho e a glória de uma estrela para outra estrela, assim também os santos diferirão em glória uns dos outros, porque existe sim a possibilidade de grandeza no reino de Deus. Porém, para ser grande no reino de Deus, irmãos, tem uma porta. E a porta começa por esta bem-aventurança que nós acabamos de ler, e ela vai se estendendo por todas as bem-aventuranças que devem ser características dos discípulos de Jesus. São características do próprio Senhor Jesus, mas devem ser características também do discípulo, do seguidor de Jesus, do imitador de Cristo, aquele que tem Cristo como Senhor da sua vida e o padrão da sua vida. É necessário que essa pessoa seja pobre de espírito, que ela seja humilde, que ela sirva, porque no reino de Deus, se você quiser ser o maior, você deve ser o servo de todos. É necessário que essa pessoa seja quebrantada de espírito, muitas vezes passando por humilhações, muitas vezes passando por dores, muitas vezes bebendo cálices de aflições, talvez até de martírio, irmãos, por causa do nome do nosso Senhor Jesus.
Então a palavra do Senhor diz que no tempo presente nós podemos passar por aflições, mas a vossa leve e momentânea tribulação, diz a Bíblia, não se compara ao peso de glória que há de ser revelado sobre aqueles que o amam. Amém, irmãos? Você ama Jesus, meu irmão? Glória a Deus. Então, a primeira bem-aventurança é essa: bem-aventurados os pobres de espírito. E essa palavra pobre de espírito aqui, irmãos, é uma pessoa realmente pobre, que depende, que não consegue se sustentar por si mesma. Ele é realmente um pobre de espírito. Ele é aquela pessoa, não apenas que diz assim: eu não sou pobre de espírito, mas eu vou me considerar pobre de espírito porque eu sou humilde. Não. Aqui é o reconhecimento de quem você é na verdade. Aqui é você ir e com sinceridade de coração se olhar no espelho e reconhecer: Senhor, sem ti eu não sou nada, eu preciso de ti, eu preciso da tua graça. Sem a tua graça eu simplesmente não posso ser salvo. Eu não sou salvo pelas minhas obras, em mim não habita bem algum, e o bem que há em mim eu reconheço que vem de ti, Senhor. Tudo que há de bom em mim vem do Senhor, das tuas próprias mãos, Pai. Então eu preciso de ti. E essa bem-aventurança, que é uma felicidade, irmãos, feliz é o pobre de espírito, é a porta do reino. Isso também é revelado quando Pedro faz o primeiro sermão da igreja no dia de Pentecostes. Ele prega e as pessoas ouvem a palavra, e no final da pregação, sem saberem o que fazer, eles indagam aqueles varões galileus que estavam ali, Pedro que pregava a palavra, e eles dizem: que faremos, irmãos galileus? E Pedro coloca diante deles esta mesma porta que Jesus está colocando aqui, que é a porta do sermão da montanha, irmãos, que é a porta do reino dos céus. E Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é uma disposição de alma e uma experiência interna, irmãos. Quando nós reconhecemos: eu sou um pobre de espírito, Senhor, e eu preciso de ti, e eu me humilho diante de ti, e eu me arrependo dos meus pecados. E o batismo nas águas, irmãos, ele é a externalização de uma obra que já aconteceu dentro do homem. Quando o homem reconhece: a tua palavra é boa, perfeita, e eu vivi errado, vivi distante, vivi enganado, mas agora, Senhor, eu quero viver para fazer a tua vontade. Então aquele velho homem vai morrer, e o batismo é isso, o batismo nas águas. Por isso que a igreja batiza pessoas adultas, que já têm consciência, que sabem o que estão escolhendo, irmãos. Eu quero morrer para o pecado, então a pessoa se batiza, o culto fúnebre, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E então recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa decisão de fazer a vontade de Deus, irmãos, mediante o arrependimento sincero, traz o novo nascimento para nós, e essa é a porta do reino. Jesus disse para o Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Aquele que não nascer da água, que é a palavra de Deus, que é o batismo nas águas, que é a obediência à palavra de Deus, e não nascer do Espírito, que é o dom de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Em verdade vos digo, necessário vos é nascer de novo. E então João vai dizer, Jesus no Evangelho de João vai dizer: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. O Espírito Santo vem, a pessoa nasce de novo, e então ela entra no reino dos céus. E a segunda bem-aventurança está ligada com a primeira: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A maioria dos estudiosos da palavra, irmãos, concordam que esse bem-aventurados os que choram
é o quebrantado de espírito. Porque a um coração, disse Davi, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Uma pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual, reconhece o seu pecado, e ela se penitencia através do arrependimento. Ela diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu me humilho diante de ti, perdoe os meus pecados. E ela chora, irmãos, ela se arrepende, ela sente no coração, ela sente o pecado. Ela não está com a consciência embotada, cauterizada, que não sente mais o pecado. Não, ela sente o pecado, ela sabe que o pecado a afasta de Deus, ela sabe que o pecado ofende a Deus, e ela então se lamenta e chora diante de Deus. É como uma confissão dos pecados. E a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que reconhece, confessa e deixa. Porque aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas não apenas isso, irmãos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Também fala do sofrimento humano, porque mediante o sofrimento humano, muitas vezes as pessoas arredam o pé, muitas vezes as pessoas abandonam os preceitos de Deus. Deus sabe, e aqui está escrito, irmãos, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado é feliz, felizes os que choram, porque serão consolados. Deus sabe, não sou mais feliz com essa mulher, não sou mais feliz com esse homem, Deus sabe, e Deus quer que eu seja feliz. E em nome muitas vezes de uma pseudo-felicidade, as pessoas abandonam os preceitos de Deus para serem felizes. E há um texto em que o Senhor Jesus, ele traz não uma parábola, mas uma história, porque a diferença da parábola é que a parábola não fala o nome dos personagens, são fictícios, mas aqui, nesta história, existem os nomes deles, o rico e o Lázaro. O rico foi um homem que ficou leproso e ele se tornou pobre por causa da sua enfermidade, e ele jazia na porta da casa, o Lázaro, jazia na porta da casa do rico. E o rico foi um homem que, durante toda a sua vida, ele recebeu bens, prazeres, conforto, tudo que o ser humano pode receber na terra, mas ele não fez a vontade de Deus. E Lázaro, ao contrário, foi justo e fez a vontade de Deus. E é muito interessante, irmãos, porque esse texto, ele vai falar o seguinte: eles dois morrem, o Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico agora está no inferno, onde existe sofrimento. E então Abraão diz ao rico: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. A palavra usada por Jesus aqui é consolado. Por isso, irmãos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Muitas vezes nas nossas vidas nós enfrentamos tempos difíceis, às vezes que nós nem compreendemos. Na nossa conexão, na semana passada, falando sobre as bem-aventuranças, os irmãos começaram a testemunhar sobre a vida real, e o testemunho de vida. E um dos irmãos da nossa conexão compartilhou o testemunho do seu pai. Perdeu o filho, depois a esposa ficou grávida, e ele já tinha uma família grande ali de uns 6 meninos, meninas, e a esposa ficou grávida de mais uma irmã menina, e quando a menina nasceu, a mãe morreu, e ficou aquele pai viúvo com aquela filharada, e uma cruz para carregar, uma dificuldade, um problema na vida. E esse homem poderia fazer como muitos: eu sou homem, não tenho como criar essa criança, eu vou dar esse bebê para que alguém crie essa criança, porque eu sou homem, não tenho como criar, e vou enviar esses filhos aí, cada um para o seu lado, porque eu sou homem, não tenho como criar, a minha esposa me faltou. Mas ao invés disso, esse homem trabalhador, ele se tornou o pai e a mãe daqueles filhos, e ele abraçou aqueles filhos e ele disse: eu vou ser o pai e a mãe.
E ele então trabalhava e os filhos iam para a escola, e quando os filhos voltavam para a escola, a comida já estava pronta, e ele estava ali dando mamar para a irmã, e ele contou, irmãos, que a irmãzinha chupava o pescoço do pai, porque era um bebê, e ele amamentava na mamadeira, e a menina chupava o pescoço dele. E então, ele lavava a roupa, as crianças comiam, depois ele comia comida fria, e ele ia para o trabalho, e as crianças ficavam estudando, alguns já foram crescendo, já foram trabalhando na roça, já foram aprendendo o trabalho. E um homem que criou a sua família, que educou a sua família. Isso é cruz. Porque ele poderia, Deus sabe que eu tenho que ser feliz. Essas crianças aí, o que eu vou fazer? Diga misericórdia, irmãos. Por isso diz a Bíblia: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a terceira bem-aventurança também é resultado das duas anteriores. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A gente imagina, né, irmãos? Como assim, Jesus? Bem-aventurados os mansos? Não, não é o manso, é o valente, é o brabo, é aquele que não tem pena, que pisa nos outros. Esses aí que vão herdar a terra. Quando a gente vê nos filmes, né, aqueles homens entrando com cavalos, com armas, e eles vão ali possuir, guerrear e possuir uma terra. Estes aí é que vão herdar a terra. Mas a palavra do Senhor diz isso, irmãos. E aqui Jesus nocauteou o darwinismo, porque o darwinismo diz: o que prevalece é o forte. E tem o darwinismo social também, né? Aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, com tantos outros. Vamos matar os judeus, porque são um povo inferior, vamos acabar com eles, vamos extingui-los da face da terra. Mas a palavra do Senhor fala: bem-aventurado o manso. E manso significa gentil, bondoso, que tem autocontrole, uma pessoa mansa. Manso significa tranquilo de espírito. E a Bíblia fala isso, irmãos, com relação às mulheres. E hoje está raro, né? Você olhar para uma mulher e dizer assim: nossa, que mulher tranquila de espírito. Está raro ou não está, irmãos? O que a Bíblia diz, irmãos? Sejam como Sara, tenham o mesmo espírito de Sara, mulher de Abraão. Portanto, o enfeite de vocês não seja o uso de joias, nem a compostura dos vestidos, nem o frisado do cabelo. Não que a mulher não possa se vestir assim, ela deve se vestir bonita, com joia, com tudo que ela puder, sem vulgaridade, sem exagero, porque a Bíblia fala com modéstia. Mas no sentido de não seja essa a tua beleza, mas seja um espírito manso e tranquilo. Noutra versão, manso e humilde, tranquilo, uma mulher tranquila, porque assim se trajavam as santas mulheres de Deus, como Sara, mulher de Abraão, que o chamava de Senhor. Pessoas assim, irmãos. E às vezes quando nós olhamos para isso, quando as mulheres olham para isso, quando os homens olham para isso, nós a princípio não conseguimos ver beleza. Mas é necessário que você veja beleza no Evangelho. É necessário que você veja beleza na palavra do Senhor. Porque senão você não vai conseguir reproduzir. E para ver beleza nas coisas de Deus, você precisa de revelação. Revelação do Espírito Santo. Porque a princípio pode ser que você olhe para o Sermão da Montanha e diga: não, com isso eu não concordo. Mulher se submeter a marido, isso aí é o fim da picada, é o cúmulo. Não tem beleza nenhuma nisso. Mas o Espírito Santo do Senhor, se você abrir o teu coração, se você desejar a palavra de Deus, vai mostrar para você a beleza e o propósito.
E a palavra do Senhor diz que nós devemos contemplar a formosura do Senhor, contemplar a beleza da sua santidade, porque Jesus é belo, irmãos. O mundo é uma caricatura, o mundo é muito feio, mas Jesus é lindo. E hoje nós não vemos mais pessoas tranquilas. Quando você vê uma pessoa que de repente ela é de alguma maneira injustiçada, e ela fica intranquila, agitada, e ela quer se defender, justificar e argumentar, geralmente é porque essa pessoa não é mansa e tranquila. Porque os mansos e tranquilos, geralmente eles nem se justificam, porque eles sabem quem é o seu Deus, eles sabem quem é Deus. E a nossa geração tem muito problema com isso, irmãos, porque ser manso e tranquilo é ter um coração ensinável. E se você vai corrigir uma pessoa hoje, ela não aceita a correção, mas a palavra do Senhor diz: bem-aventurado, lá em Provérbios, bem-aventurado aquele que ama a correção. E geralmente as pessoas não gostam de ouvir o que lhe é contrário, não gostam de ouvir uma correção, não gostam de ouvir um alinhamento, um direcionamento, não gostam de servir, irmãos, porque, e a minha identidade, e o meu chamado ministerial, porque vão pisar em mim, porque vão abusar de mim, porque vão me humilhar. Mas se você for uma pessoa que entende estas coisas, que compreende sobre a autoridade, e você for um bom servo, um bom funcionário, e você tiver essa disposição de alma, de servir, não só ministerialmente na igreja, mas também lá no teu trabalho, porque a Bíblia diz que você não serve a homens humanos, mas ao Senhor. Quando você está se submetendo à tua autoridade, lá no teu trabalho, você está se submetendo ao Senhor teu Deus. E se você fizer isso, irmãos, você vai prosperar muito, você vai ser muito abençoado, porque não existe mais esse tipo de funcionário nos dias de hoje. O que existe nos dias de hoje é gente melindrosa, gente agitada, gente que não é tranquila, gente que fica revoltada, gente que se revolta, que não tem um espírito ensinável. Mas o Senhor está procurando os fiéis na terra. A palavra do Senhor diz assim: tende em vós o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, que sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Quer dizer, ele era Deus, o Criador, tudo que foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a maior autoridade que já existiu, e é Jesus o Senhor, o Verbo. E ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ele se humilhou e tomou forma humana, e achado em semelhança de homem, 100% homem, 100% Deus, e achado em semelhança humana, ele foi obediente e serviu até a morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Bem-aventurados os mansos. Você é uma pessoa tranquila, irmão, você é uma pessoa mansa, que diante das divergências da vida, você fica tranquilo, porque você sabe que o teu Deus é por você e que Ele vai fazer justiça. Nós precisamos praticar estas coisas, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Deus dá a sua graça. Diga para o irmão aí do lado: ao humilde Deus dá a sua graça. E a graça de Deus nos levanta, a graça de Deus nos abençoa, a graça de Deus nos capacita, a graça de Deus nos faz felizes, bem-aventurados. Por isso Mateus 28, 19 a 20 diz que quando nós vamos fazer discípulos, vamos abrir ali, irmãos, Mateus 19, abra ali para os irmãos olharem, Mateus 28, 19 a 20, Mateus 28,
19 a 20 para os irmãos acompanharem aqui. Aleluia. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Discipulado, irmãos, não é apenas o ensino teórico das coisas, mas é o ensino prático, é ensinar a guardar. Por isso a palavra também fala para os pais: ensine o teu filho no caminho em que ele deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Não é ensine para o teu filho o caminho que ele deve andar. Ó filho, aí está o caminho, hein? Ande nesse caminho aí, o papai está aqui no outro, mas não ande como o pai está andando, você tem que andar ali no caminho, filho. Não, irmãos, discipulado é ensinar no caminho, porque os nossos filhos vão aprender de nós, vão aprender com as nossas vidas, com o nosso exemplo, com a nossa prática, como nós reagimos, como nós fazemos negócio, como nós respondemos, como nós fazemos as coisas aqui nesta terra. E Jesus ensinava assim. Por isso Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Aprendam, não comigo, vou passar para vocês aqui um ensino teórico, mas aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão ser felizes. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Existe uma diferença, irmãos, entre ensinar um conteúdo e guardar o conteúdo. Existe uma diferença entre uma aula teórica e uma aula prática. A aula prática nós também podemos chamar de treinamento. Por isso que nós devemos ser treinados por Cristo, e somos treinados por Cristo, e estamos sendo treinados por Cristo. Então não tem problema se de vez em quando você errar, porque nesta vida, quando nós nos convertemos, nós entramos num processo de santificação. Então nós estamos sendo treinados até que sejamos glorificados. O Senhor está nos treinando. Diga para o irmão aí: Deus está te treinando. Aleluia. E eu digo para os irmãos, preste bem atenção nisso: se você se aplicar no treinamento, irmão, vai doer menos. Diga para o irmão aí: vai doer menos, irmão. Aleluia. Agora, se você ficar rateando, vai doer mais. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aula teórica e aula prática, treinamento. Por exemplo, ao dar aulas, você recebe anotações sobre tempestades. No treinamento, você entra no barco e atravessa uma tempestade. Ensinamento é falar sobre o significado, por exemplo, da palavra paciência. A gente fala muito aqui, ensinando. Irmão, essa palavra paciência no original, tal. Treinamento é hoje de meio-dia, quando teus parentes foram comer lá na tua casa. Aí é paciência, irmão. Aí é treinamento. Ensino teórico é a gente ir continuando até chegar no ponto, passar o conteúdo. Ensino teórico é você orando: Senhor, me faça ser mais amoroso. Treinamento, irmãos, é Deus permitir uma pessoa que te odeia, para que você possa perdoar e dar a outra face. Treinar. O sermão da montanha é muito prático, e isso é maravilhoso. Mas muitos hoje, como diz o apóstolo Paulo, estão transformando a graça de Deus em libertinagem, dizendo assim: não precisa mais praticar. Não, está tudo certo, não precisa mais praticar. Dietrich Bonhoeffer fala, a graça barata. Dizem que não precisa mais praticar, mas Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E existe também, irmãos, hoje, aqueles que querem atualizar as escrituras.
para a nossa época. Não, tem que atualizar as escrituras para a nossa época. E talvez eles queiram reescrever, dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras e escreve num caderno. Não é o que pratica. Aquele que ouve as minhas palavras e posta na rede social, né, um texto bíblico. Oh, que bonito, postou na rede social um texto bíblico. Aquele que ouve as minhas palavras e escreve num post-it e coloca lá no guarda-roupa, e daí fica lá recitando. E isso é bíblico e é bom, irmãos, porque a palavra fala sobre meditar, memorizar e internalizar a palavra de Deus, porque o que alimenta a nossa mente produz o nosso padrão de pensamentos, e o nosso padrão de pensamentos obviamente vai produzir as nossas atitudes. Mas Jesus não disse, irmãos, que o poder está sequer em recitar a palavra. O poder está em praticar. Então repita comigo: o poder está na prática. Glória a Deus. Nós temos que praticar. Pratique a palavra, irmão. Então, em certo sentido, é isso que nós temos. E eu quero fazer um treinamento prático aqui com os irmãos hoje, porque no momento em que você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, que a chuva cair, a enchente subir, e vierem aqueles ventos e combaterem contra a tua casa, você precisa adorar a Deus. Então nós precisamos treinar isso. Vamos nos pôr em pé, irmãos, na presença do Senhor. Nessa noite, quando você levanta as tuas mãos, que você possa adorar a Deus dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego tudo que eu sou a Ti, eu entrego os meus problemas, eu entrego as minhas ansiedades, as minhas lutas, as minhas aflições, eu entrego, Senhor, as minhas frustrações, e eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo, porque Tu és a rocha da minha vida. A palavra de Deus diz, irmãos: abre os teus lábios e eu te encherei. Então eu quero praticar com vocês nesta noite. Vocês precisam abrir a boca. Você veio aqui para cultuar a Deus, você veio aqui para praticar, para treinar. Então vamos fazer isso, irmãos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, comece a orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós levantamos as nossas mãos aos céus e nós entregamos toda a nossa aflição, toda a nossa perturbação, tudo aquilo que está nos incomodando, tudo aquilo que está tirando, ó Deus, a tranquilidade das nossas vidas, e nós te adoramos, Pai, nós te adoramos confiando em Ti, nós te adoramos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, porque o Senhor é a rocha da nossa existência, o Senhor é o nosso Deus, e nós confiamos nas Tuas mãos. Nós apresentamos agora, ó Deus, cada um de nós, Pai, os Teus filhos aqui, reunidos em Tua casa, nós apresentamos as nossas necessidades, com súplicas, ó Pai, e com agradecimentos, ó Deus, sabendo que o Senhor toma para si, e em Ti, porque Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, e nós cremos que o Senhor nosso Redentor se levantará sobre a terra e fará justiça e nos abençoará. Nós cremos, ó Deus, e descansamos em Ti, Senhor, e pedimos o Teu fortalecimento enquanto adoramos. Senhor meu Deus, nos fortaleça, Pai, nos fortaleça, Senhor, para que os ventos não nos abalem, para que a inundação combatendo contra a nossa casa não nos abale, para que a chuva caindo em nosso telhado, Pai, não nos abale, ainda que nós passarmos pelo fogo, a Tua palavra diz que o fogo não nos queimará, ainda que passarmos pelas águas, elas não nos submergirão, porque Tu estás conosco, Tu és o nosso Deus, em Ti confiamos, ó Deus, em Ti confiamos, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, amada igreja. Oh, aleluia! Seja louvado e adorado na tua casa, Senhor, aleluia! Glória a Deus. Tome assento, meus irmãos.
Então ele disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio uma tempestade, certo, irmãos? O sermão da montanha é muito prático, irmãos. Veio uma tempestade. Veja o que fala esse sermão. Ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Todos esses são bem-aventurados. O arrogante não, irmãos. O arrogante, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, ele não consegue lidar com isso, porque ele é orgulhoso, ele é arrogante. Jesus fala de muitas coisas. O sermão da montanha é muito abrangente. Ele fala sobre luxúria, impureza sexual, fala sobre adultério, fala sobre ganância, fala sobre preocupações e ansiedades, fala sobre tudo. O sermão da montanha fala sobre toda a gama da experiência humana. E aqui, irmãos, nestes 3 capítulos, Jesus está abarcando toda a experiência humana, e no final, ele resume tudo dizendo: portanto, depois de pregar e ensinar todo o sermão da montanha, e como que nós devemos viver a vontade de Deus para nós, como que nós devemos praticar, ele diz: portanto, e essa palavra portanto é um conectivo que indica uma conclusão, portanto, uma consequência, portanto, o resultado do que foi dito ou argumentado anteriormente, sendo usado para fechar o raciocínio ou apresentar uma dedução lógica. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, mas ela ficou firme. Meus irmãos, quero dizer algo. Muitas vezes nós ficamos aflitos e pensamos que é coisa do diabo, do inimigo nas nossas vidas, e muitas vezes é o inimigo mesmo, mas nem sempre é o inimigo. Mas nós temos a tendência de pensar: é o inimigo que está me perturbando, é o inimigo que está vindo contra mim, me atacando, que está sabotando a minha vida, mas nem sempre é o diabo. E a prova disso é essa passagem bíblica, porque nesta passagem bíblica, aqui na conclusão do sermão da montanha, nós lemos estas 3 circunstâncias: caiu uma chuva, soprou um vento, e às vezes o vento vem, e como é que eu posso dizer? Xalapá, xalá, xalapá, xalá. E lá em casa, irmãos, eu moro no alto, tem a cunheira da casa, e às vezes sopra o vento e chega a assobiar. Diga para o irmão aí do lado aí: às vezes é de assobiar, irmão. E vem o vento, e sobra a inundação, e combate contra aquela casa. Nessas 3 circunstâncias, irmãos, a gente não vê nada do diabo aqui. Às vezes nós passamos por períodos intensos em que o inimigo realmente nos ataca. Eu já vivi muitos momentos de ataque do inimigo contra a minha vida, mas existem épocas em que você se sente vazio, apenas porque você está exausto, sem energia. Há momentos que o diabo realmente bloqueia o seu caminho, mas há momentos, irmãos, em que, como eu, às vezes fico lá em casa, olhando no relógio, trabalhando, às vezes estudando a palavra, e eu olho assim: não, dá para ficar mais 5 minutos aqui. E quando eu vejo, passou aqueles 5 minutos e mais 10, e falta 5 minutos para o compromisso. Daí caçador, caçador dá para ir de um lado ao outro em 5 minutos, e eu saio ali faltando 5 minutos, e eu pego 1, 2 sinaleiros. E às vezes não é o diabo que está bloqueando o teu caminho, irmãos, é só o tempo, é só uma previsão do tempo. Foi você que ficou preso aí em 2 sinaleiros. Há momentos, irmãos, em que o diabo nos visita com opressão e cansaço. Quem já se sentiu cansado, oprimido? Eu já, muitas vezes atacado e oprimido, cansado espiritualmente.
Mas há momentos em que nós apenas deixamos de colocar o nosso celular na cabeceira e não dormimos tempo suficiente. Há momentos em que você simplesmente não cuida do seu corpo, não cuida da sua saúde, não para de fumar, não para de comer açúcar. Há momentos sim que o inimigo coloca uma enfermidade, porque o Senhor Jesus falou sobre espírito de enfermidade. Havia uma mulher lá, muda e surda, e era um espírito, e o Senhor Jesus expulsou o espírito e ela ficou curada na mesma hora. Mas muitas vezes é nós que não estamos dando ao nosso corpo o retorno necessário. Então, meus irmãos, nem sempre é batalha espiritual, às vezes é só o clima, porque tudo o que gera conflito em nós temos essa tendência de colocar a culpa no diabo. Mas se nós colocarmos a culpa sempre no acusador dos irmãos, nós estaremos dando para o diabo um poder que ele não tem, porque às vezes é só o clima, às vezes é só a vida, às vezes são só materiais de construção, e muitas vezes nós nos desgastamos orando com batalha espiritual, fazendo batalha espiritual contra coisas que são só o clima. Às vezes, irmãos, nós não precisamos fazer um exorcismo de 3 horas para expulsar o demônio da depressão. Às vezes você tem que só, e isso é contra a sua vontade, porque a carne não quer, mas você precisa somente se levantar e sair, dar uma caminhada, deixar o sol bater no seu rosto. Às vezes, irmãos, você acha que você está sofrendo opressão espiritual, mas você está só isolado. E um dos segredos dos centenários, foi feita uma pesquisa no mundo, nos lugares onde tem muitos centenários, homens com mais de 100 anos, mulheres com mais de 100 anos, e em todos esses lugares no mundo, lugares diferentes, Okinawa, uma vila na Itália, uma vila nos Estados Unidos, vários lugares, pessoas centenárias, o que tinha em comum? Boa alimentação, exercício físico, força nas pernas, uma vida em comunidade e propósito. Em todos esses lugares tinha isso em comum. Então, às vezes, você só está isolado, e você precisa, ainda que você diga, pastor, mas hoje eu estou tão cansado, hoje não vai dar, ainda que você pense assim, você precisa se levantar, irmãos, e ir para a tua conexão, amém? Para você ter vida em comunidade, para você compartilhar a palavra com os teus irmãos, para você receber a oração e orar pelos teus irmãos, porque sempre que a gente chega, essa é uma experiência de todos os que praticam e congregam nas conexões, você chega cansado, mas diz, não, eu vou pelo Senhor, eu vou pelo que é racional, eu estou cansado, estou exausto, mas eu vou, e você vai. Quando você sai da conexão, você parece uma pena, é ou não é, irmãos? Quem vai, é ou não é? O cara sai assim, parece uma pena, e daí ele não quer ir embora, daí ele vai até o portão, conversa mais um pouco, daí ele vai na calçada, conversa mais um pouco, oh aleluia, onde é que foi a canseira, irmão? Sabe o que era? Você está isolado, irmão, e nós somos feitos para viver em comunidade. Então, mesmo contra a tua vontade, se levante, vá congregar, vá para a tua conexão, porque daí sim, se você não fizer isso, o diabo pode agir na tua vida, porque o diabo, o que ele faz? Ele pega a pessoa, a ovelha do rebanho, e ele isola, aí ele cansa a pessoa, aí ele desvia, e a pessoa morre espiritualmente. Diga misericórdia, irmãos. Nós precisamos da congregação, nós precisamos uns dos outros. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos da família espiritual e estarmos juntos. Vamos nos pôr em pé. Isaías capítulo 26, versículo 3 a 4 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém, irmãos? Deus conserva em perfeita paz aqueles cujo propósito é firme nele.
na vontade dEle. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero viver o sermão da montanha, Pai. Confie sempre no Senhor, porque o Senhor é rocha eterna. Irmãos, escolha obedecer. Talvez você nunca vai se sentir preparado para uma tempestade, para uma ventania, e nem precisa, porque se você estiver obedecendo a Deus, isto é biblicamente sinônimo de estar em Cristo Jesus. A palavra fala muito, os que estão em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu estou lá na religião, sabe, eu sou da tal religião. Mas irmão, você está em Cristo, porque estar em Cristo é estar na palavra. E aqueles que estão na palavra, que estão em Cristo, eles podem não se sentir preparados, e nem precisam, irmãos. Mas eu digo para você que está em Cristo, que você está mais preparado do que você imagina, porque cabe a nós obedecermos ao Senhor, sermos o pobre de espírito, sermos o manso, sermos o que chora, porque o Senhor é a nossa rocha, aleluia. No dia da adversidade, o Senhor é a tua rocha. No dia em que a pressão vier sobre você, você está sobre uma rocha, e esta rocha é capaz de absorver, resistir e aguentar toda a pressão, aleluia. Você está mais preparado do que você imagina, irmãos. Encerrando, em Marcos 8, 14 e 21 diz assim: ora, os discípulos se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento do Herodes, que é com as heresias, com os desvios. E eles começaram a discutir entre si dizendo: ele disse isso porque não temos pão. Jesus percebeu isto e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês, olhem o discipulado na prática, irmãos. Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães e os cinco pães para os 5.000? E quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam, eles lembraram: 12, Senhor. E de quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? O que Jesus está dizendo aqui, vocês não entendem que só porque pareça que vocês não estão preparados, não significa que Deus não providenciou. Deus provê. Vocês não entendem que só porque a tempestade veio sobre você e foi repentina, isso não quer dizer que Ele não é soberano sobre essa tempestade, que Ele não está junto com você. Então reconheça a Deus, o Deus que te chamou pelo nome, e Ele guardará a sua vida. Os irmãos lembram de Mateus 28, 22? A tempestade veio no barco e eles: meu Deus, nós vamos morrer. E muitas vezes, irmãos, vem uma tempestade repentina sobre a sua vida, e você começa a murmurar, murmurar, murmurar. Você não compreende ainda, meu irmão? É só o clima, não é o diabo, é só o clima. É a vida adulta, é a vida no planeta Terra. E eles foram lá, acordaram Jesus: Senhor, não se te dá que morramos, estamos prestes a sucumbir, como o Senhor pode dormir? E Jesus vai, com a palavra, acalma a tempestade, as águas, o mar, lhe obedecem, e os discípulos: quem é este? E ele diz: geração incrédula, até quando vou suportar vocês? Vocês não têm fé? Até quando vocês vão murmurar? Até quando? O Senhor está perguntando isso para nós, irmãos. Vamos nos levantar no poder do Espírito Santo de Deus.